Oi, pessoal. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as visualizações do primeiro vídeo que eu fiz, que foi o tutorial de Gnomo. Eu não esperava que fossem tantas visualizações, muito grata mesmo a todos que assistiram. E em função disso, como o pessoal gostou, a gente vai fazer vários outros tutoriais para facilitar a vida assim, de quem tem pouco contato com a lã de carneiro, né? A lã penteada, a lã merino. Então hoje eu vou dar uma dica muito básica que para quem tá começando é bacana assistir esse tutorial. Então a gente vai fazer bolinha com agulha. Então você pode fazer para enfeitar alguma coisa, pode ser a base de um projeto. Então eu vou dar duas dicas, duas formas de fazer bolinha. Então, uma para quem está procurando artesanato como forma de relaxamento, como uma forma de terapia, e outra para quem trabalha com artesanato mesmo, para quem pega encomenda, para quem tem vários trabalhos, para quem tem pressa para fazer as coisas, né? Então vamos lá, eu vou começar primeiro com a forma mais rápida, que é a forma que eu gosto de começar a fazer. Então, depende do tamanho da sua bolinha, você vai sentir à medida que você for trabalhando com a lã. Essa aqui é a lã de carneiro penteada, né, a lã mais grossa. Então o que é que eu faço? Eu pego um pedaço dessa fita e corto e puxo, né? Então o que é que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou fazer uma forma mais rápida de bolinha. Então, na maioria das vezes a gente precisa de uma bolinha consistente, uma bolinha durinha. E vocês vão entender por que uma bolinha durinha. Então, como é que eu gosto de começar? Eu dou um nó, ó, aqui, no outro nó. E aqui você percebe que já vai formando uma bolinha. E aí eu dou outro nó. E aí depende do tamanho da bolinha que eu quero. Aqui eu vou querer uma bolinha média, que vai ser uma bolinha que poderia ser, por exemplo, uma cabeça de fada. Então, ó, e aqui eu vou enrolar essas pontas. E aí entra a agulha. Então, bolinha interessante, às vezes você quer fazer quer fazer um aplique numa roupa. A maioria dos projetos com feltragem com agulha também você pode começar dessa forma também. Então, a bolinha é bem básico. Então, por que que a gente tem que ter uma bolinha consistente, uma bolinha dura? Porque, como eu tô falando, na maioria das vezes a gente usa em início, base de projeto, né? Então, se você fizer uma bolinha que fique mole, por exemplo, se for uma cabeça de fada, e na hora de você colocar o cabelo nessa fada, vai deformar a bolinha, porque não ficou dura o suficiente. Então, aqui você percebe que ela já vai ficando durinha. E aí você vai filtrando por todos os lados, vai girando, cuidado com o dedo, preferencialmente com a agulha em pé. Observem aqui que a maioria do tempo eu tô fazendo com a bolinha em pé. Então você precisa, por algum motivo, você tem que fazer com a agulha na vertical, alguma coisa. Não vai no automático. E aqui, tô indo com a agulha meio inclinada, vai devagarzinho, vai sem pressa, para sua agulha não quebrar. Essa agulha, ela é muito frágil, então ela é muito fininha, então ela entorta e quebra fácil. Então, como ela não é uma agulha simples, fácil de encontrar, que você encontra em qualquer armarinho, você tem que tomar um certo cuidado com a sua agulha. Então, tentar filtrar sempre assim, com a agulha em pé. Você consegue ter cuidado com o dedo. Se você tem pouca experiência, vai filtrando um pouquinho mais devagar. E a bolinha, pessoal, lembrando que se vocês, por exemplo, forem fazer um aplique para roupa, um colar, é muito bacana também fazer bijuteria, fazer brinco, fazer peças para uso. Então, se você for fazer uma peça para uso, que vai ficar em contato com a sua pele, o ideal é que você use a lã merino, tá? Que ela é uma lã mais fina, ela é uma lã mais cara. Mas você pode começar o trabalho, por exemplo, fazer essa parte da bolinha com a lã mais barata e depois colocar a lã colorida mais cara
em volta, só pra cobrir, que não vai ter problema, vai dar o mesmo resultado. Não que ela dê alergia, mas ela é grossa, então dá uma sensação assim de pinicar, não sei. É aquela sensação assim de cabelo mesmo, quando a gente corta o cabelo e fica cheio de cabelo cortadinho, assim, encostando na gente, acontece isso se você fizer a sua peça com a lã Corriedale, né, que é a lã mais barata. Então, o ideal é que você finalize com a lã merino. Então, não tem problema você começar, ó, a bolinha aqui, ela já tá ficando bem durinha. E eu quero que fique uma bolinha durinha mesmo. Porque, como eu tô falando, depois se eu for fazer for colocar um cabelo, então na hora que eu for colocar o cabelo, eu vou geralmente filtrar muito em um lugar só. Então, se essa bolinha não tiver dura, se essa bolinha tiver molinha, vai achatar. Vai entrar, não vai ficar com uma estética bonita. Então, para que isso não aconteça, a bolinha tem que estar durinha. Tentar sempre colocar a agulha em pé. O vício, a gente logo tá filtrando, indo assim em todas as direções, mas o ideal é que seja sempre com a agulha em pé. Então, ó, já tá uma bolinha aqui, já tem uma bolinha bem durinha, bem consistente, bem rapidinho. Então, uma outra forma de fazer a bolinha, para quem tá fazendo artesanato, é como uma forma de relaxamento, uma forma de terapia, começar assim de uma forma mais tranquila, você vai fazer também. Uma mesma fita de lã, e aí o que é que você faz? Aqui você não vai dar nozinho, não. Você vai filtrando, ó. Você peguei aqui a fita, botei aqui na espuma, lembrar sempre de filtrar em cima da espuma, para a sua agulha não bater na mesa. Esponja de lavar louça também não é interessante para você filtrar em cima, porque ela corrói. Então aqui é muito fininho, então se você for usar espuma de lavar louça, eu não tenho espuma no momento, é melhor você não filtrar, porque você não vai conseguir o seu resultado que você quer e você vai estragar a sua agulha. Ela perde o poder de filtrar dela. Então, o aço, né, a esponja, ela é bem corrosiva, bem abrasiva, e ela vai desgastando os dentes da agulha. Então, eu já escutei pessoas que usaram essa esponja e depois a agulha não quebra, ela continua a agulha normal, só que você vai trabalhando e ela não te dá o resultado, ela não feltra. Então, o ideal é que seja uma espuma grossa, para não chegar. Então, você pode colocar em cima da perna, despreocupado que aqui a agulha não vai atravessar. Você pode ir despreocupado. E aqui você vai filtrando. Então, você vai girando. Então, eu me distraí, fui falando. Aqui, eu comecei aqui numa pontinha. E aí, venho, giro aqui um pouquinho. E vou filtrando, tá vendo? Vou filtrando aqui em vários dos lados. Essa é uma forma de fazer bolinha assim quando você tá a fim de relaxar. Você quer aproveitar a lã, não tem a lã grossa assim, quer aproveitar vários pedacinhos de lã que você tem, dá pra fazer isso também, dá pra fazer bolinha colorida, se você quiser, faz a bolinha colorida e depois reveste com a lã que você tem, nada se perde nessa lã. Então, todo pedacinho que você tiver, guarda no vidro, pega um vidro limpinho que você tenha, guarda os pedacinhos de lã porque não se perde nada. Então, você pode usar um pedacinho para fazer um quadro, para fazer um detalhezinho em alguma peça que você faça. Então, todo pedacinho de lã é aproveitado, não joga fora nada, gente. Ó, tá vendo? E aí, você pode enrolar um pouquinho mais. Não precisa ir agulhando. No início é bom. Depois você pode enrolar um pouquinho mais. A bolinha dessa forma, você demora um pouquinho mais para alcançar a consistência dela. Então, você tá vendo que na outra a gente já conseguiu com os nós primeiros. Essa aqui.
E aí você aqui vai regulando o tamanho. Ela é mais fácil de você controlar o tamanho, porque se você achar que ela tá pequena, você pode acrescentar no lã. A outra, você pode acrescentar lã dessa mesma forma. Então, você achou que sua bolinha ficou pequena, você coloca uma fitinha, ó, pega assim uma fitinha de lã. E aí vem, enrola um pouquinho, agulha um pouquinho. Então, a bolinha você usa como base para fazer passarinho. Você pode fazer bola, agora ideia legal, fazer bola pro Natal também, enfeitar a casa, fazer guirlanda com várias bolas coloridas. Tapete fica bacana também, quem tem aí uma super paciência de fazer milhares de bolinhas. Fica lindo também. Tapete assim pro quarto de bebê. E lembrando, pessoal, se vai ficar em contato com a pele, reveste com a lã merino. Pode fazer com a lã mais baratinha, não tem problema. Pode fazer com qualquer lã colorida que você tenha, não tem problema não. Mas se for ficar, principalmente se for ficar em contato com o bebê, que tem a pele super delicada, super frágilzinha, então reveste com a lã merino. Essa parte não tem problema de fazer com a lã penteada. E aí você reveste com a lã merino. E aí, se você quiser, se você quiser colorir a sua bolinha, você vai pegar um pedaço de lã colorida. Essa que tô usando aqui vai ser a lã merino. Eu tô falando tanto em revestir com a lã merino, né? Vou revestir com ela. E aí, revestir também é super fácil. Você vai pegar mesmo um pedacinho, ó, pega assim. Pode ir revestindo como uma fitinha também. Ó. Se achar que tá lã em excesso aqui, pode tirar, não tem problema. E aí, novamente, vai filtrando aqui em várias direções. Ó, achou que tá muito, tira. Vai filtrando em várias direções, lembrando de tentar deixar a agulha em pé. Tá vendo? E como a bolinha ficou uma bolinha consistente, agora eu tô colocando a cor, ela não vai diminuir tanto de tamanho, ela não vai deformar. Então aí a gente vai colocando, vai cobrindo com a lã, a gente consegue perceber aonde já passou a agulha, aonde não, e a gente vai tentando fazer em todos os cantinhos para a lã ficar bem fixa. Principalmente se você for colocar em alguma roupa, em alguma peça assim que vá lavar, que vai ficar em uso, né? Então a lã tem que ficar bem fixa mesmo. Suas bolinhas não tem problema lavar, pode ir na máquina. Tem uma outra forma de fazer essas bolinhas também super rápidos, essa vai ficar para um outro tutorial, que a gente pode fazer com água quente, né? Filtragem molhada. Então, para quem gosta, assim, é mais rápido, né? Então, você pode fazer, quem faz alguma coisa assim para vender, pode fazer várias bolinhas ao mesmo tempo, depois deixar secando e ter estoque de bolinha. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Eu gosto sempre de deixar várias bolinhas prontas, então, olha. Aqui você vê aonde que faltou lã,
mas ela não deforma. Então aqui, faltou um pouquinho. A gente coloca um pouquinho só onde tá faltando. Tá vendo? Essa lã tudo a gente vai trabalhando com um pouquinho. Então, qualquer pontinha de lã que você tenha, qualquer fiozinho, ele vai ser útil. Então, você guarda. Ó, então aí a gente já tem a bolinha. Se você fosse revestir da outra forma, assim, fazendo fitinhas, você vai cobrindo a lã da mesma forma, sempre lembrando de agulhar em todos os sentidos. Então, olha aqui. Você vai puxando assim um pouquinho a lã pra ela não ficar tão grossa. Então, ó. Super gostoso de fazer. Então é bacana para as crianças, quem tem criança em casa, enrolar essas bolinhas aqui, super gostoso, super simples. Dá para soltar a imaginação e lembrar de estar sempre sob a supervisão de um adulto, né? Porque pode espetar o dedo. Então, ó. Bem rapidinho também. Então a gente vai observar que a bolinha não vai deformar porque tá durinha. Se eu tivesse feito uma bolinha molinha, sem ter dado pouca agulhada ou não ter dado os nós, o resultado não ia ser bacana. Ela ia achatar. Então, ó, duas formas de fazer bolinha, super rápidas. Eu espero que vocês tenham gostado. E novamente, muito grata por todas as visualizações, por todo mundo que parou um tempinho ali para assistir como foi feito o gnomo. Então, ó. Então, aqui, duas bolinhas.